Vamos começar falando sobre Rodrigo Caio, que eu nem lembrava mais que existia, na verdade, já está mais de um mês aí sem jogar, né, Marcão? E sai a matéria que ele começa a treinar em campo e o Flamengo avalia um retorno dele contra o Palmeiras, né? Ele já está 38 dias sem jogar para o tratamento no joelho. Já o Bruno Henrique, com lesão na coxa, também é dúvida para essa partida. A expectativa já está começando a ficar um pouco frustrada com relação ao Rodrigo Caio, né, irmão? Cara, assim, eu acho que é uma das últimas cartadas que a gente tem com relação ao Rodrigo Caio, essa questão desse programa de reequilíbrio muscular. A gente, como eu sempre falo aqui, né, o departamento médico do Flamengo não é aquele mais transparente possível para que a gente possa saber realmente o que é que foi feito, né? Mas, segundo o GE, é um procedimento médico para correção e uma análise profunda com exames de última geração para saber o que acontece, né, com essa sequência de lesão do Rodrigo Caio. Tomara que eles tenham achado aí a causa principal dessa sequência de lesão e que ele se livre, né, de uma vez por todas das lesões. Se ele se livrar das lesões, é muito bom para o Flamengo. Acho que ele é o melhor zagueiro do time disparado quando está em forma, né, quando está em condições de jogar. Ele é o melhor zagueiro, então não tem muita discussão com relação à titularidade dele. Então, acho que é uma das últimas cartadas que o Flamengo dá com relação ao Rodrigo Caio, pelo menos na minha visão. Ele não fez cirurgia, pelo menos o que eu saiba. O Sanderson Barros estava falando aqui, ó, essa de cirurgia eu não sabia. Ele não fez cirurgia, ele faz um procedimento, alinhamento muscular e tal, que às vezes você compensa um lado mais do que o outro para proteger uma articulação, uma musculatura. Então foi feito esse novo trabalho em cima dele, um novo alinhamento muscular, né? Não é nem alinhamento, é um outro nome que eles falam ali. E aí foi feita essa análise com os exames para saber qual é a causa. Tomara que tenham achado a causa. Tomara que ele volte e que ele volte para ter uma sequência boa de jogos, né? E aí, para você falar do Rodrigo Caio, Bigode, tem uma pergunta bem bacana aqui do Thiago Lukaszak, que mandou o seguinte: Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique vêm numa crescente. Quem seria a dupla ideal para o Rodrigo Caio? Dos três aí, você avalia alguém tendo uma certa vantagem? Porque, por exemplo, quando joga Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, Bigode, o Rodrigo Caio tem jogado pela esquerda para deixar o Gustavo Henrique jogar na direita. Se o Léo Pereira for o titular, o Rodrigo Caio volta para a direita, visto que o Léo Pereira joga na esquerda. Então, assim, por mais que a gente talvez até prefira o Gustavo Henrique, tem umas certas mudanças significativas aí na hora de escolher o zagueiro ideal para o lado do homem, né? Concordo com você, mas eu acho que não dá. É aquele cobertor curto, né? Não, peraí, vou escolher o cara que, para de repente explorar o máximo do Rodrigo Caio, mas esse cara do lado esquerdo não consegue render. E assim vai. Eu acho que é notório. E assim que o Flamengo renovou com o Renato Gaúcho, eu falei, tem duas coisas boas. O Renato tem duas coisas boas. Eu não me lembro da primeira, mas eu lembro da segunda, que eu falei o seguinte, ele recupera jogador. E aí a gente vai. Cortez, Michael, Alisson, André Balada teve um bom momento no Grêmio durante um período. Enfim, ele consegue recuperar alguns jogadores. Aquele jogador que já está largado. E cá entre nós, eu acho que é um processo de recuperação o Léo Pereira e o Bruno Viana. Eu ainda não coloco, estão recuperados. É aqueles caras que são alcoólatras e já estão começando a participar do AA, né? Por enquanto ainda não está 100% tal, mas os caras estão tentando. É nítido a evolução, mas ainda fico com o jogador mais sólido entre os três. Para mim é Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, para mim, ele tem uma parada que é muito bacana, que ele tem superior aos outros dois. Ele não se abate. O Léo Pereira, eu vejo o seguinte, começa a fase ruim, ele começa a se abater. O Bruno Viana também. Eu acho que o Gustavo Henrique é um cara que ele não consegue se abater com falhas, ele consegue colocar a cabeça no lugar. Rodrigo Bigode Grande, alguma novidade do mercado da bola do Flamengo? O nosso correspondente especial aí, sempre trazendo as melhores informações e atualizações do mercado da bola. Alguma novidade, irmão? Alguma coisa aí? Tem notícia quente? O Flamengo está segue mapeando o mercado, né?
Pode, de repente, aparecer algumas novidades nos próximos dias. O Flamengo está atento ao mercado e, aproveitando a oportunidade, vai sim trazer. Sobre o Davi Luiz, ainda não tem nada certo, né? As partes ainda estão conversando. Pode acontecer, como pode também o Davi Luiz seguir para a Europa, que talvez seja o destino mais provável ou não provável. Então, estamos juntos. Valeu. Fala nada com nada. É o famoso... pelo menos ele tá alinhado, né, o Marcão? Tá trabalhando, seguindo a virou apurador, parceiro. Marcão, sem zoeira, Marcão. Ontem, eu brincando aqui com o Perrota e com o Arthur, eu coloquei lá, João Gomes, ainda não tem nada certo, há um entrave, botei. Marcão, eu ganhei 70 seguidores. A galera gosta. Mas foi o que eu falei, cara. O jogo foi no sábado contra o Santos, né? O jogo Flamengo-Santos foi no sábado. E tava muito daquela conversa e tal. O Alan falou, cara, vamos entrar um pouco antes pra gente poder falar um pouco do Davi Luiz. Eu falei, cara, vamos. E a gente entrou 1h20 antes no pré-jogo, né? E eu comecei a live assim, boa noite, bem-vindos à live onde ninguém sabe porra nenhuma sobre o Davi Luiz. Foi a primeira frase que eu falei. E assim, parece que é isso que move a galera, sabe? A galera é muito carente por contratação ainda, né? A gente vem de uma época de vacas magras, que a gente sabia que, porra, cada contratação era muito comemorada, muito, muito valorizada, e a gente nem sabia muito bem como ia pagar, mais ou menos o que o Corinthians deve estar fazendo hoje, né? E a gente queria os caras aqui e tal, e a qualquer custo para melhorar o time. E assim, a gente tá aqui no Zona, a gente tá desde o início falando, cara, a gente não tem dinheiro, a gente vai contratar com empréstimo e opção de conta, empréstimo e opção de compra. Pode ser que a gente fique para trás em todas as negociações da Europa, por quê? Porque os times europeus vão querer vender ao invés de emprestar para um time na América do Sul com uma opção de compra. E nem foi isso que aconteceu. Acho que a gente conseguiu o Andrés e o Kennedy até bem antes do final da janela. Os caras já até... O Andrés, principalmente, já até estreou, já fez gol, já e tudo, né? E agora tem esse entrave do Davi Luiz, que, cara, o Davi Luiz é um cara que tá, sei lá quantos anos na Europa, cara. É um cara que tem não sei quantos anos de Inglaterra, sabe? Só de Arsenal e Chelsea, eu acho que ele tem um monte de ano. O cara jogou no PSG, o cara jogou no Benfica. Pra ele quer continuar na Europa. E assim, a galera fica maluca por isso, entendeu? Assim, cara, é a opção do cara. Se ele não conseguir nada lá, o Flamengo vira opção. O Marcelo Pandeloc falou, Davi não é isso tudo. Aqui no Brasil, nada de braçada. E para mim, o Flamengo é maior que o Benfica. Garantia de mais títulos. É a única coisa que a gente está se prendendo de achar que esse cara vai vir para cá. É a competitividade que algumas semanas atrás ele falou numa entrevista que gostaria de ter. Competitividade maior do que no Flamengo, eu acho que não existe dentro do cenário brasileiro. E ele também não vai encontrar no Benfica, né, Bigode? Porque lá ele vai ficar atrás dos jogadores que já estão à frente dele. Eu concordo, mas eu vou de novo com a tese do que eu falei na última live. Você está certo. É o que eu falei. Se você muda as proporções, o Flamengo na América do Sul, ele é como o Paris Saint-Germain, ele é como o Bayern de Munique, ele é como o Manchester City hoje, o Liverpool, ele é como se fossem essas equipes. É a equipe que vai brigar pelos principais títulos. Está ali no bolo dos principais títulos. O Benfica, se você mudar para a América do Sul, o Benfica seria o quê? Um Emelec, um Barcelona, um Atlético Nacional, seria isso. Mas concordo com você, o cara vai ganhar aqui, esportivamente ele tem muito mais a ganhar. Mas a gente tinha essa mesma opinião sobre o JJ. Lembra? Tem uma novela de que o Benfica está interessado em pegar o JJ. Aí ninguém, o cara vai pro JJ? Ganhar o que ele já ganhou, o Campeonato Português? E ele foi, brother. Então, assim, é aquele glamour de o cara... Primeiro, obviamente, é o local, né? Europa, Brasil. E fora aquele negócio, é o glamour de você disputar uma Champions League, competições mais sérias, mais bem organizadas. O jogador ele tem que definir, cara, o que ele quer. Se ele quer realmente fazer a diferença, no final das contas, ser lembrado de forma
ser mais marcante, ele vem para aqui para o futebol brasileiro e tenta fazer o nome dele. Senão, ele fica com o nome na Europa. Eu, particularmente, acho que o Davi Luiz é um jogador marcante na história do Chelsea, por exemplo. Né? Ele era titulado, o único título da Champions League do Chelsea. Mas eu acho que se ele sonhar mais, com 34 anos, dá para ele vir para cá, para o Brasil, e conquistar muito mais. O Globo Esporte disse hoje que o goleiro Hugo Souza, também conhecido como Neneca, quase foi emprestado para o Paços de Ferreira de Portugal. O Flamengo deu ok, o jogador topou a ideia, mas não deu tempo de concluir a negociação por conta do fechamento da janela e acabou que não pôde ter o Paços de Ferreira contando com o Hugo Souza. Isso aí te traz alguma impressão, Marcão, principalmente baseado no que tem rolado aí do Flamengo se interessando por goleiros? Foi falado do Rafael dos Santos, teve também o Jandrei. Tem bastante coisa aí, né? Rafael não, é João Paulo, perdão. Rafael é bem antigo. Isso soa de alguma forma para você também com essa notícia do quase empréstimo do Hugo Souza aí para Portugal? Cara, assim, a gente precisa... Isso diz muito sobre o momento atual do Hugo no Flamengo, né? Basta a gente lembrar, o ano passado o Hugo estreia naquele jogo contra o Palmeiras, né? Ele vai muito bem naquele jogo contra o Palmeiras. O jogo que a gente estava totalmente desfigurado, com muita gente do Sub-20 e tal. O Hugo estreia nesse jogo, vai bem, o Flamengo empata o jogo. Logo depois, o Diego Alves também tem uma lesão e o Hugo fica por muito tempo na titularidade do Flamengo. O Hugo tem um começo no Flamengo muito, muito bom. Se a gente for parar para lembrar, ele tem um baita de um começo no Flamengo. É um goleiro que cai nas graças da torcida rapidamente. E é um goleiro que eu acho, né, e aí agora a opinião minha, que tem um baita de um potencial. É um goleiro que tem um potencial para ser um dos melhores goleiros do país, até. Agora, parece que tudo isso meio que também subiu na cabeça do jogador, né? É uma ascensão muito rápida que ele teve, né? E isso tudo para ser gerenciado ali na vida do jogador também é difícil. Eu entendo que é difícil. E eu acho que ele não teve as melhores atitudes para gerenciar isso ali dentro da cabeça dele. Acho que ele teve algumas atitudes erradas fora de campo, meteu o pé pelas mãos algumas vezes, e aí começaram a aparecer falhas também dentro de campo. Né? Se ele tivesse uma vida, assim, se tivesse cometido alguns erros fora de campo, mas que dentro de campo ele ainda tivesse rendendo muito, acho que isso passaria, levaria embolado e ele conseguiria se consolidar de uma vez por todas. O Flamengo pode até vir a não trazer nenhum goleiro, tudo certo, tá tudo bem, mas aqui a gente já questionou várias vezes a condição física do Diego Alves. Que o Diego Alves não sai, seja com bola no chão, seja na bola aérea, Diego Alves não está saindo, Diego Alves já está começando também a ratear, inclusive em saída de bola. Inclusive, a gente tomou um gol no Defensa e Justiça por conta disso. O meu problema não é nem a questão do Diego Alves. Eu acho que até o final do ano, fisicamente, em termos de performance, eu acho que o Diego Alves consegue. Acho que até o final do ano, depois a gente vai conversar se renova ou não renova. Mas até o final do ano, eu acho que o Diego Alves ele consegue se sustentar. O meu problema, sustentar em termos de performance, tá? O meu problema com o Diego Alves é a porra do físico. E vocês sabem muito bem, já não será surpresa se o Diego Alves amanhã se lesionar ou se afastar e ficar aí 4, 5, 6 jogos e a gente está batendo numa Libertadores da América. É 2 jogos contra o Barcelona e uma final. A gente tem se a gente pensar que a gente já passou pelo Grêmio, amém? A gente tem 2 jogos de semifinal e possivelmente 2 jogos de final. Então, aquele negócio, você vai botar um cara e aí é aquela questão. E aí vem a minha pergunta. Vocês confiam plenamente em Gabriel Batista e Hugo Neneca? O Gabriel Batista, para mim, é um goleiro, cá entre nós, é um goleiro de time médio. Tá? Para mim, é um grande potencial com a bola no pé, mas como goleiro, que é o principal fundamento, eu acho ele muito médio. E o Hugo tem um potencial do caralho. Mas já fez merda pra cacete. Coisa que é até normal da idade. Tá? Mas já fez merda, perdeu o foco e tem um certo problema com a bola nos pés. E aí aquele negócio. Vamos pensar o seguinte.
Diego Alves fora. Jogo contra o Barcelona. Vocês confiam plenamente em Gabriel Batista e Hugo Neneca? Deixa aqui a minha pergunta. Uma pergunta que pediram para fazer para você, até agradecer ao Urubu TT aí, cara. Que a pergunta é: você acha que às vezes o Flamengo joga recuado como uma arapuca para o adversário, uma armadilha para o adversário para tentar ludibriar o momento do adversário? Tipo assim, vem cá, toma a bola, gosta do jogo, agora toma, 1, 2, 3, toma ali gol. Você acha que faz parte de um esquema? Total, absolutamente. Hoje o Flamengo é um time que se sente muito confortável quando tá, assim, eu acho muito louco, cara. O jogo contra o Grêmio para mim foi muito marcante, porque eu tava assistindo aqui em casa sozinho e depois daquele primeiro tempo, principalmente depois que o Isla foi expulso, eu falei sozinho aqui, eu falei, cara, já era, danou-se. A gente tá jogando mal, o Grêmio tá melhor, a gente tá com 1 a menos, já era. A gente tem que tentar minimizar a perda para poder segurar e ter um placar razoável para a gente poder chegar no segundo jogo e conseguir recuperar. E o Flamengo vai, baixa o bloco de marcação, joga no contra-ataque e enfia 4 no Grêmio com 1 a menos. Então, assim, é claro que até sair o primeiro gol, a minha impressão desse time do Flamengo é, até sair o primeiro gol, enquanto o jogo ainda tá ali, pode ir para qualquer um dos lados, qualquer um pode abrir o placar, o Flamengo ainda não conseguiu encontrar uma maneira de ser superior, assim, muito superior ao seu adversário. O jogo fica muito equilibrado normalmente. Mas a partir do momento em que sai o primeiro gol, já era. Porque o Flamengo baixa o bloco e ataca o espaço nas costas e contra-ataca e atropela todo mundo contra-atacando. E é claro que tem também um fator que eu acho importante, que é o fator, eu não sei se é sorte, mas é o fator de ter aumentado o percentual de conversão das chances que o Flamengo cria. Eu até peguei esse número hoje, eu estava fazendo umas análises aqui, eu peguei um número. O Flamengo com o Rogério Ceni tinha um percentual de 24% de aproveitamento das chances de gol que criava. Que é muito pouco também, convenhamos. É baixo. Não é ridículo, mas é baixo. Com o Renato é 37%, aumentou 13%. É o melhor no recorte Renato Gaúcho, o Flamengo é o primeiro, é o melhor em aproveitamento de chances de gol, com 37%. Então isso ajuda muito, porque o contra-ataque do Flamengo hoje é absolutamente mortal. O cara chega na cara do gol e bota lá dentro, amigo. Não tem o que fazer. É isso. Chegou, é gol. Chegou, é gol. Chegou, é gol. Por isso que é porrada em todo mundo. É 4x0, 5x1, é 4x0 de novo. Porque chega na cara do gol e é gol o tempo inteiro. Uma pergunta que eu queria te fazer. Essa estratégia, eu não sei se ela é a ideal para mata-mata. Tá dando muito certo, tá? A gente meteu 4 no Olímpia 2 vezes, 5 e 4. A gente ganhou de 4 o primeiro jogo do Grêmio. A gente ganhou de 4 do Defensa. Eu não sei se esse negócio de entregar a bola pros caras num confronto mata-mata mais difícil, eu não sei não. Cara, eu acho que você vai ter que se acostumar, cara. Porque assim, não, isso é fato. Eu digo isso pelo seguinte motivo. Se você reparar, o Flamengo teve menos posse de bola que o adversário em todos os jogos fora. Em todos os jogos fora de casa no mata-mata. Então, isso para mim já tá se identificando um padrão. No jogo de mata-mata, fora de casa, o Flamengo do Renato Gaúcho vai entregar a bola para o adversário e vai jogar mais em contra-ataque. E aí você não gosta. A mim, pessoalmente, também não é o tipo de jogo que mais me agrada. Mas se você pegar os últimos 4 jogos, são 4 goleadas, velho. É isso, é isso. Mas tá funcionando. Isso é maluquice, E, cara, isso eu acho importante a gente levantar, porque depois de 2019, ficou parecendo que só tinha uma maneira de ganhar jogando futebol, que era aquela maneira lá do Jorge Jesus. Pressionar alto e dominar todo mundo e tudo mais, e ter muita intensidade. Futebol não ganha não tem só uma maneira, né, cara? Tem várias formas de você jogar e você pode ganhar de várias formas diferentes. O Renato Gaúcho tá passando o carro em todo mundo jogando no contra-ataque, amigo. E aí? e quem vai falar que não? Tá goleando o Santos na Vila, o Grêmio na Arena, e quartas de final de Libertadores e oitavas de Libertadores. É claro que tem um ponto. Esse jogo mais de trocação, que é uma palavra que a galera tá usando muito, se der errado, você toma de 4x0 do Inter. É o que o Rodrigo falou. Pois é, mas você consegue enxergar essa trocação mesmo? Então, contra o Inter, para mim, o que prejudicou muito foi ter tomado o primeiro gol. Eu acho que o Flamengo hoje é um time que depende muito do resultado, né? Modifica muito a forma que joga de acordo com o resultado. Se tá 0x0, ele tenta ter uma posse de bola, tenta atacar aqui. Se fez o 1,
aí já joga no contra-ataque a partir dali. Se tá perdendo, aí já complicou. Porque você já não tem mais espaço para contra-atacar, que é o principal aspecto desse time hoje, e tem que só jogar com a bola no pé, tentando rodar de um lado para o outro, encontrar espaço, que é o que eu acho que o Renato hoje tem dado menos atenção, digamos assim, no time. Eu acho que com o Rogério o time tinha mais movimentações, tinha outras nuances, até porque o time só jogava assim, então tinha que ter outras movimentações mesmo. Eu acho que contra o Inter o que prejudicou muito foi ter tomado o primeiro gol. E aí, a partir do momento que toma o primeiro gol, aconteceu com o Flamengo o que ele está impondo aos adversários. O Flamengo teve que se expor, teve que sair, teve que atacar e deu o contra-ataque para o Inter. E aí o Inter foi mortal no contra-ataque. Porque o Inter também não atacou para fazer 4-0 naquele jogo, cara. Não merece, o placar foi mentiroso. Assim como tem sido vários goleados do Flamengo. Tem sido mentirosos, entre aspas. O jogo contra o São Paulo, cara, o 5-1 contra o São Paulo, o Flamengo estava perdendo o jogo, e pior do que o São Paulo, até os 25 do segundo tempo. Do nada, em 20 minutos, o jogo vira para 5-1. É uma coisa assim que é quase que inimaginável. Você fala, cara, o que aconteceu aqui, cara? É tudo muito doido. Contra o Inter, eu acho que foi o contrário, entendeu? Eu acho que a minha preocupação é que o Flamengo está mais suscetível hoje a acontecer o contrário. E numa final de Libertadores, por exemplo, que é um jogo só, cara, se acontecer o contrário, já era, entendeu? Não tem outra opção. Então, nessa trocação, o Flamengo fica mais suscetível a dar goleadas, mas ao mesmo tempo fica mais suscetível a sofrer goleadas. Então, no saldo hoje, está muito mais positivo do que negativo. E eu torço para que continue assim.